Você sabe exatamente o que a pensão do seu filho deve cobrir? Ou até quando ela deve ser paga? Se você quer saber mais sobre os direitos do seu filho ou até os seus deveres, fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te explicar de forma simples e direta tudo o que você precisa saber para proteger o seu filho. Eu sou a Joyce Oliveira, advogada, atuante em direito de família, e este é o meu canal, onde eu compartilho informações jurídicas relevantes para proteger a sua família. Se você se interessa por temas como pensão, divórcio ou guarda, já aproveita para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos que vêm por aí. Vem comigo! A pensão alimentícia existe para garantir o sustento dos filhos. Ela é um direito fundamental da criança e do adolescente e é uma obrigação dos pais. Neste vídeo, eu vou falar exclusivamente sobre a pensão dos filhos, como ela é calculada, o que integra esses valores, quando é possível pedir uma revisão e até quando ela é devida. Inclusive, até o que pode ser feito caso ela não venha a ser paga. A pensão é uma forma de garantir que os filhos tenham como viver com dignidade, independentemente de os pais estarem separados ou eles nunca terem vivido juntos. Sabendo que a pensão é uma garantia dos filhos, a pergunta que mais aparece: como é decidido e como é calculado o valor da pensão? Para definir o valor da pensão alimentícia, leva-se em consideração dois critérios: a capacidade e a necessidade. Como que funciona isso? A necessidade é de quem recebe, ou seja, da criança ou do adolescente. O filho tem as suas despesas mensais, como alimentação, vestuário, entre outras despesas, como também as despesas que são compartilhadas, como a luz e a água. Nesses casos, pega-se esses valores que são utilizados pelo menor durante todo o mês para que se chegue um valor mensal gasto por ele. No caso das despesas compartilhadas, é preciso ter como base a proporcionalidade das pessoas que vivem dentro daquela casa. Se existem 4 pessoas vivendo daquela casa, 1/4 que poderá corresponder com o valor gasto pela criança, e não a totalidade. E quanto à capacidade, ela já é em relação ao genitor, o quanto ele recebe por mês. No caso, é preciso saber quanto o genitor ganha para que possa pegar o valor das despesas do menor, ou seja, a necessidade dele, e ver as condições do genitor para que ele possa efetualmente pagar. E pedir o valor justo com base nesses valores, levando em consideração também as despesas do genitor que tem a residência fixa com o menor. Tendo isso como base, esse valor pode ser fixo através de um acordo ou através de um juiz que irá concordar ou não com esse valor, podendo diminuir ou aumentar. Mas, afinal de contas, sempre será 30% do salário mínimo? Não, isso é um grande erro. A maioria das decisões acabam julgando por esse lado, mas não significa que seja uma regra. Cada caso é um caso e será analisado conforme a situação daquela criança e daquele genitor. E o valor ainda poderá ser pago através do percentual do salário mínimo ou do percentual da remuneração do genitor. E mais importante do que saber o valor é entender o que a pensão cobre, afinal de contas. A pensão alimentícia não cobre somente a alimentação. Esse é um verdadeiro mito, tá? A pensão alimentícia, ela cobre a alimentação, vestuário, educação, saúde, lazer, tudo relacionado àquela criança ou aquele adolescente. Todas as despesas que eles podem eventualmente ter. Além do mais, além das despesas recorrentes, é possível terem despesas extraordinárias, como talvez um medicamento que eventualmente pode surgir. Isso também pode ser levado em conta. Agora que ficou claro como funciona a pensão, o que ela inclui e os valores, a dúvida prática: como pedir na justiça? O pedido da pensão alimentícia pode ser feito de duas maneiras: através de um acordo, em que os genitores ali, em consenso, atribuem um valor da pensão justa para aquela criança e levam esse acordo para o juiz homologar. E já adianto para vocês, não façam acordo de boca a boca, porque isso é prejudicial para o menor. A outra maneira, quando não há acordo, seria ingressar com uma ação na justiça
para pedir os alimentos. Depois de pedir a pensão, é possível que ocorram circunstâncias justificáveis para mudar o valor da pensão. Nesse caso, como será feita a revisão dos alimentos? A revisão dos valores pagos a título de pensão alimentícia também são feitas através de uma ação judicial própria para isso. Mas quando é possível que seja revisionado esses valores? É preciso que se atente às seguintes situações. Primeiro, que haja o aumento das necessidades da criança ou do adolescente. Por exemplo, o filho mudou de escola, houve o aumento da mensalidade da escola, fez a inscrição em um cursinho, está fazendo aulas de reforço, teve ali o aumento das necessidades de algum uso de medicamento, está fazendo alguma cirurgia ou outras circunstâncias que justifiquem esse aumento por parte da criança ou do adolescente. A segunda possibilidade é quando existe ali um aumento ou a diminuição da capacidade financeira do genitor. No caso do aumento, o genitor há um aumento significativo do seu salário ou recebeu a título de prêmio de loteria ou alguma herança muito vantajosa, ou então teve uma alteração do seu emprego e foi para um outro ainda melhor. No caso da diminuição, é quando o genitor teve a redução do seu salário significativamente ou perdeu-se o emprego e está desempregado. Em qualquer caso, é necessário que seja feito através de uma ação judicial e nunca de boca a boca, feito informalmente. E se a pensão não for paga, o que acontece? Quando a pensão alimentícia não é paga, é possível que seja executado esses valores em atraso. E por isso é tão importante que a pensão seja feita de forma judicial, ainda que por um acordo. Porque feito dessa forma, é possível executar os valores em atraso. E, se não forem pagos de forma voluntária, é possível que haja medidas judiciais cabíveis para executarem esses valores, como, por exemplo, a penhora de bens, ou até mesmo, como a maioria sabe, através da prisão civil. Além de entender o que acontece quando a pensão não é paga, é fundamental saber também até quando ela é devida. Como regra geral, a pensão alimentícia é devida até os 18 anos, mas isso é por força do poder familiar. Após os 18 anos, a pensão alimentícia ainda pode ser devida devido à relação de parentesco e tende a estender até os 24 anos, quando ainda existe ali a possibilidade daquele filho estar cursando uma faculdade ou um curso técnico. Completada a maioridade ou então terminado o ensino superior, é importante realizar a exoneração dos alimentos, mas isso não é feito de forma automática. É importante que você ingresse com uma ação judicial pedindo a exoneração dos alimentos, justamente para que os valores em atraso não sejam cobrados futuramente. Antes de encerrar, eu separei algumas dúvidas que podem te ajudar ainda mais sobre esse tema. A primeira pergunta é: preciso pagar os alimentos mesmo que a mãe não deixe que eu veja meu filho? A resposta é sim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pensão, guarda e convivência são direitos completamente distintos, tá? A segunda pergunta: se eu estiver desempregado, posso parar de pagar? Eu acabei respondendo anteriormente, mas não. No caso, quando há um desemprego, é preciso entrar com uma ação de revisão de alimentos justamente para baixar esse valor, nunca parar de pagar. E por último, meu filho começou a trabalhar, posso parar de pagar automaticamente? Mais uma vez, a resposta é não. No caso, quando há ali a desnecessidade do valor daqueles alimentos, é preciso entrar com uma ação de exoneração de alimentos, como eu acabei de falar anteriormente. Se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre pensão alimentícia, deixa seu like aqui embaixo para que outras famílias também possam descobrir mais informações a respeito desse tema. Se inscreva no canal, ative o sininho e me acompanhe por aqui para ter acesso a outros vídeos que eu estou preparando para você com muito carinho. Muito obrigada por acompanhar até aqui e eu te encontro no próximo vídeo.